Bem, boa noite, 8h30 da quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020. Hoje o assunto escolhido para a gente comentar é algo também que dá muita discussão, tanto em auditoria quanto em consultoria. Consultoria talvez um pouco menos, porque tem a expectativa de o pessoal estar recebendo novas informações, então fica um pouco mais tranquilo, né? Mas em relação à auditoria, sempre tem problema com identificação de processo, ou muitas vezes tem problema, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a forma de identificação de processos e mapeamento de processos, né? Então, vamos lá discutir um pouquinho sobre isso. Vou colocar aqui uma apresentação para vocês. Primeiro, eu queria conversar sobre, ou explanar um pouquinho sobre o que é processo, né? Então, vamos começar por aqui. Bem, vamos lá. Pegando aí a definição da própria ISO 9001, né, sem querer inventar muito, né, ou nada, na ISO 9001 deixa claro ali que processo é qualquer atividade que vai transformar entradas em saídas. Então, é um conjunto de atividades, ou pode ser uma atividade específica, né? A gente pode ter desde uma tarefa, né, uma coisa muito pontual, até um conjunto de atividades, uma coisa mais complexa que, de repente, esse conjunto de atividades, a gente vai chamar isso de processo. Então, a gente tem uma amplitude muito grande aí em relação à expectativa que a empresa vai ter para identificar os seus processos. Então, ela vai ter toda essa liberdade, né, para poder trabalhar, né, na identificação dos processos. E essa abordagem de processo, ela tem que demonstrar também a interação dos processos. Então, vou colocar aqui para vocês rapidamente o que a norma coloca para a gente como processo, ou não como processo, como um ponto aí para ser adotado pela empresa. Só quero que vocês não prestem atenção nesses tópicos aqui para frente, né, 4.1.1, que isso é de uma outra norma, uma norma IATF, a norma automotiva, que até é um assunto que eu gosto muito e pretendo tratar nessas lives também, dependendo do público que a gente tiver. Então, o que nós temos como requisito para a norma? Ela pede para a gente identificar os processos, né, e determinar entradas requeridas e as saídas esperadas desse processo. Ou seja, não tem muito requisito, né, para a definição desses processos, né? Identificar também a sequência e interação desses processos. E em outra oportunidade vamos falar também sobre essa questão de critérios e métodos de monitoramento, né? Os indicadores de eficácia, de eficiência. Esse é um assunto extremamente interessante também e eu acho muitíssimo oportuno para as empresas, que é daqui que a gente consegue identificar as oportunidades de melhoria, né? Verificar se o sistema está realmente agregando valor para a organização. Então, essa parte de indicadores, né, o monitoramento é extremamente interessante. Mas, por enquanto, hoje a gente vai falar mais da parte mais básica, né, que seria a questão da identificação e mapeamento dos processos. Então, para efeitos de norma, tem uma flexibilidade muito grande, não precisa trabalhar com um modelo ou com outro, ou seja, cada empresa vai escolher a forma que acha mais interessante para estar trabalhando, né? E o que eu vou passar para vocês é uma forma de trabalhar esses processos, né, dentro de várias outras metodologias ou alternativas, né? Eu queria passar para vocês uma delas. Antes de colocar o modelo que eu acho interessante, eu vou também trazer aqui uma informação que vem da ISO. É um documento de número 544 que foi publicado, né, já passou por algumas revisões, e foi publicado lá na versão 2000 da norma, quando a ISO 9001 trouxe essa abordagem para o processo. Então a ISO publicou uma série de documentos, entre eles esse de número 544, que depois eu posso passar para vocês por e-mail ou deixar disponível na nuvem de alguma forma. É um documento
todo em inglês, que coloca um passo a passo de como identificar os processos. Ali nesse documento, por exemplo, ele trata, por exemplo, da questão de ter um dono do processo, né? O proprietário de um processo, que é uma coisa que a ISO 9001 não trouxe como requisito, ou seja, é um ponto interessante, é uma boa prática, talvez até uma orientação da própria ISO, ou foi uma orientação através desse documento, mas ela não trouxe isso como um requisito. Então, as empresas, hoje, que estão implementando o sistema ISO 9001, não são obrigadas a identificarem os donos do processo, né, o dono de cada processo. Eu, particularmente, acho extremamente interessante, né, aí aquela outra norma que eu falei, a IATF 16949, que é uma norma específica para o mercado automotivo, traz isso como requisito, né? Então, tem vários pontos interessantes nessa outra norma também, que eu acho que a gente pode também abordar um pouquinho, né, nessa live ou em outras, né? Então, o primeiro passo aí é deixar claro que nesse documento da ISO, ela trata dos departamentos de uma maneira um pouco diferente, ou seja, não ignora a existência desses departamentos da organização, isso é muito interessante, e até hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma legislação que a gente consegue atender de uma maneira mais fácil, adotando essa técnica ou a metodologia de hierarquia, mostrar aí um organograma da organização com os vários departamentos, os gerentes ou responsáveis pelos departamentos. E essa estrutura vai se manter dentro da metodologia que eu vou propor a vocês, né? A estrutura de departamentos mantém na empresa, não tem problema nenhum, mas eu quero reforçar que dentro de uma visão normal da organização, você tem aqui os departamentos de uma maneira mais separada, né? Ou seja, os departamentos eles meio como que não se conversam, cada um faz a sua atividade de uma maneira independente, né? Sem uma interação, sem uma relação com os outros departamentos. E na abordagem de processo, o que a norma trata é justamente identificar esses departamentos que têm interação, que têm uma relação dentro de um conjunto de atividades. Ou seja, o processo é um conjunto de atividades que passa por alguns departamentos. Então, você pode ter um processo no seu sistema de gestão que ele é executado exclusivamente por um departamento, sem problema nenhum, e vai ter algum processo ou alguns processos que vão ter a participação de 2, 3, 4, sei lá, uma quantidade aí sem número definido, né, de quantidade de departamentos. Então, nós não podemos limitar a nossa abordagem de processos em relação à quantidade de departamentos que vão estar trabalhando ali. Mas a quebra de paradigma que a gente deveria ter desde a versão 2000 da norma, que isso, sinceramente, no mercado eu não tenho visto com muita frequência, né? O pessoal ainda tem uma visão muito mais de departamento do que de processo, né? E vou também colocar para vocês aqui a abordagem de auditor, né? Que também eu sou auditor, então o que o auditor pode, o que ele não pode fazer, né? Principalmente o que ele não pode fazer para não incorrer num erro de apontar uma não conformidade indevidamente, né? Isso é um erro pior do que não apontar uma não conformidade. Mas, assim, nessa abordagem que a gente tem aqui, continua-se a visão de departamentos, ou seja, os departamentos continuam existindo, mas temos que imaginar que o processo ele, vai acontecer, né, com cada atividade passando por alguns departamentos, né? Então, essa gestão por departamentos ela pode ter aí algum tipo de conflito em relação à gestão por processos, mas é uma coisa natural, ou seja, isso vai acontecer de maneira natural, né, como várias outras empresas que a gente consegue enxergar por aí, ok? Vou colocar aqui para vocês também um exemplo, deixa eu ver se ele passa aqui, um exemplo, né, que eu não considero adequado, né? Então vamos procurar, a ideia aqui também é tratar de alguns exemplos que nós identificamos aí no mercado, ou seja, empresas reais, né? Estou omitindo o nome dessas empresas aqui, que eu identifiquei esse mapeamento de processo ou essa identificação dos processos, mas acontece, né, que as empresas, na grande maioria das vezes, têm um padrão para fazer a identificação dos processos. É aceitável? Sim, é um padrão aceitável, passa nas auditorias. Agora, no íntimo, eu posso dizer que não é o que acontece efetivamente com as empresas, né, na forma de gerenciar, na forma de conduzir o negócio, né? Então, fica uma forma
um pouco artificial, tanto que você vê muito habitual as empresas terem essa tratativa, né, que é o cliente estabelece requisitos, né, e depois o cliente recebe o produto e fica satisfeito ou não. Então, como se a interação da nossa organização com o cliente fossem apenas dois momentos. Um na hora dele estabelecer requisito e outro na hora dele receber o produto, né, que ele está comprando. Né? Então, é uma visão muito simplista. Não é só essa interação que a empresa tem com a organização. E na metodologia do polvo, que eu vou passar para vocês, dá uma abertura muito grande para a gente poder trabalhar, principalmente focando o cliente, focando essa visão do cliente em relação à organização e mostrar todas essas interações que a gente tem com o cliente. Né? Então, um outro exemplo, né, também que eu considero não muito adequado, mas vou dizer para vocês assim, isso aqui também passa pela auditoria. Né? O auditor não tem autoridade para dizer que, olha, você não pode trabalhar com esse ou aquele processo. Se a empresa identificou aqui, né, não sei quantos processos tem aqui, mas a gente tem aqui 7 processos de apoio, mais 5 processos-chave. Né? Então, temos aqui 12 processos, o auditor vai aceitar e vai auditar esses 12 processos. Ou seja, a empresa definiu X processos, o auditor da certificadora ou o auditor interno tem que se planejar para auditar aqueles X processos. Ponto final. Ele não pode, de maneira nenhuma, se planejar para auditar processos que a empresa não identificou. Né? E nem deixar de auditar aqueles processos que a empresa identificou como processos do sistema de gestão. Então, essa relação ela é muito direta, né? Vamos dizer assim, cara a crachá. Né? Então, a empresa identificou 10 processos, a auditoria interna e a auditoria do órgão certificador vai se planejar para auditar os 10 processos. Todos numa única auditoria, por exemplo, numa auditoria inicial, ou numa rodada de auditoria interna, ou nas visitas de acompanhamento, programar uma amostragem desses processos. Então, um outro exemplo, né, também que eu não considero nem um pouco adequado, nessa empresa aqui, por exemplo, ela identificou uma gama muito grande de processos, inclusive situações que você fala, poxa, vai identificar aqui um processo chamado ambiente de trabalho. Né? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Opa, apertei errado, desculpa. Para dar um zoom, né, temos aqui um processo chamado, processo entre aspas, né, um processo chamado ambiente de trabalho, plano de contingência, infraestrutura. Ou seja, claramente essa empresa identificou os requisitos da norma, nesse caso o plano de contingência é um requisito da norma automotiva, de ATF 16949. Então essa empresa identificou os requisitos da norma e teve a preocupação de colocar nos seus processos cada requisito da norma, né, junto com alguns departamentos. Então, assim, é uma forma errada de trabalhar, errada, assim, também passa em auditoria, né? É difícil a gente falar que está errado. No íntimo a gente sabe que está errado, né? Não é essa a intenção da norma, ou seja, você identificar os processos que tenham uma relação direta com os itens da norma. Não. O que a norma pede para a organização que vai implementar o sistema de gestão é que ela identifique os processos necessários para a organização, né, para aquele sistema de gestão. Isso deveria estar atrelado com os objetivos do negócio da organização. Tá? Um último exemplo, esse exemplo eu tenho guardado, né, no meu banco de dados como talvez o pior exemplo que eu já vi. Né? Ou seja, essa empresa identificou que uma infinidade de processos, também entre aspas, né, percebe-se aqui que tem muita situação que é exatamente pontos na norma, né, como, por exemplo, comprometimento da direção, foco no cliente, política da qualidade, ou seja, responsabilidade da direção, ou seja, isso não... E ela está identificando aqui como um processo de apoio. Né? Então, em tese, o auditor, quando me coloque isso para ser auditado, eu vou fazer o planejamento da auditoria com base em todos esses, sei lá, você tem aí uns 20, 30 processos, e certamente o tempo de auditoria seria extremamente grande, né, para poder auditar todos esses processos. E quando você começa a auditar cada um desses processos, você percebe que esses processos
não são efetivamente gerenciados na organização. Lembrando que cada um desses processos deveria ter entradas e saídas e interação. A interação a gente consegue identificar aqui com a seta que cada processo desse tem, né? Entra nesse processo, sai desse processo, algum tipo de interação, algum tipo de documento ou informação vai de um processo para o outro. Então a interação aqui fica identificada através dessas setas, não seria problema nenhum. Agora, quando você vai auditar, procurando ver entradas e saídas e procurando o dono de cada processo, você vai ver que, no mínimo, o tempo para auditar cada um desses processos é praticamente assim, impossível de você fazer esse planejamento dentro de um tempo normal de auditoria, né? Ou você vai ter que, como auditor, solicitar um tempo muito maior para poder auditar cada um desses 20 ou 30 processos, e não é isso que a empresa provavelmente quis fazer, né? Então, eu acho que ela, no meu ponto de vista, ela acabou identificando de uma forma errada quais são os processos. Também aqui uma preocupação muito grande de mostrar cada requisito da norma, cada capítulo da norma sendo atendido nesse seu mapeamento, ou nesse seu fluxograma geral dos processos. Tá? Não é uma visão adequada, ou seja, não é assim que a gente vai atender os objetivos da norma e nem do negócio. Então, vamos trabalhar de uma forma um pouco diferente. Eu vou sugerir para vocês um outro tipo de abordagem. Tá? Nessa abordagem do polvo, né, uma forma, procurei na internet aí ver se existia algum tipo de literatura sobre isso, não identifiquei. E essa metodologia ela foi trazida para nós, que somos auditores automotivos, né, como uma alternativa, não é uma regra, mas é uma alternativa para identificar os processos necessários dentro de um sistema de gestão. Percebam, aqui nessa metodologia aqui, deixa eu colocar aqui, nessa metodologia tem uma preocupação primeiro com o cliente, né? Então vamos tentar fazer com que o cliente da organização fique satisfeito, e para isso nós vamos identificar todas as interações, né, que temos com o cliente. Então é o foco no cliente. Esses processos, os primeiros processos que nós vamos identificar, né, tem uma orientação para o cliente. Então nessa metodologia nós vamos ter 3 tipos de orientação. Uma orientação para o cliente, uma orientação de suporte e uma orientação de gestão. Então a gente vai dizer processos orientados para o cliente, processos orientados ao suporte e processos orientados à gestão. Então, no primeiro momento, a empresa procura identificar quais são as interações que a organização tem com o cliente. Aqui estou simbolizando, né, cada uma dessas interações, ou seja, o cliente entra com uma demanda, uma solicitação, né, e isso é absorvido pela organização por algum departamento e passa por... Aqui eu estou simbolizando a organização, né, esse corpo do polvo, né, seria a organização, e cada tentáculo do polvo aqui seriam os processos orientados ao cliente. Então, quando o cliente, né, solicita da organização algum tipo de demanda, né, isso entra na empresa através de algum departamento que conversa com vários outros departamentos até gerar uma saída para essa organização. Então, esse conjunto de atividades dentro da organização que recebeu um input do cliente, né, uma entrada, e acabou gerando uma saída para esse cliente, esse conjunto de atividades a gente chama de processo. Tá? É um processo, vamos chamar de processo número 1. Então tem a entrada ou as entradas 1 e tem uma saída ou saídas 1, né, para o cliente. Depois o cliente vai ter uma outra interação, né? Por exemplo, nessa primeira interação, eu gosto de exemplificar dizendo que o primeiro contato que o cliente tem com a organização é quando ele solicita algum orçamento. A primeira demanda que ele tem para a minha empresa, ele não me conhece ainda, então ele vai solicitar da organização, né, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá tranquilo aqui. Ele vai solicitar da organização uma proposta. Então, por exemplo, aqui ele recebe a área comercial, venda, seja quem for, recebe aqui essa demanda do cliente, conversa com compras, conversa com o pessoal da produção. Vamos pegar um exemplo mais fácil aqui, uma fábrica de caneta, por exemplo. Então, ou caneta não, vamos pegar uma fábrica de um produto usinado, né, um produto metálico aí usinado,
uma usinagem de precisão, que eu vou dar um exemplo disso mais para frente. E, então, recebe aqui da área comercial, o compras trabalha também em relação à cotação junto com fornecedores de matéria-prima, tudo mais. O pessoal da qualidade analisa se os requisitos do cliente, requisitos para sistema, são atingíveis, são executáveis. Né? O pessoal do financeiro analisa se o cliente tem um bom perfil, né, financeiro ou de crédito. Né, volta isso para a área comercial e a comercial entrega uma proposta, né, um orçamento para o cliente. Tá? Então, dessa forma, esse primeiro processo, a gente focou uma necessidade do cliente de receber uma cotação num tempo adequado, uma cotação clara, e o cliente vai ficar satisfeito com a nossa organização, porque o primeiro contato que ele teve com a gente teve uma boa percepção. Né? A empresa entregou a cotação dentro do prazo programado, uma cotação clara. Né? Ele negociou, de repente, aí são coisas da área comercial que vão estar envolvidas aqui também, ou seja, ele negocia, entra aqui novamente com uma solicitação de um desconto, qualquer coisa do tipo, e uma revisão da proposta é encaminhada para o cliente. Tá? Então, nesse primeiro processo, vamos chamar ele de processo 1, né? Eu não quero dar nome, principalmente, não recomendo dar nome de departamentos, porque aí a dificuldade que o pessoal da organização vai ter para ter efetivamente uma visão dessa abordagem de processo é muito maior, porque eles vão sempre enxergar o departamento. Então, o nome para esses processos a gente deveria colocar um nome diferente dos departamentos, tá ok? Bem, o cliente gostou da nossa proposta, negociou tudo, então a segunda demanda que ele vai ter vai ser, por exemplo, para desenvolver aquele produto. Olha, te fiz uma cotação, né, gostei do preço, então faz o seguinte, desenvolve esse produto para mim. Né? Eu estou tratando aqui do desenvolvimento só para poder abraçar todos os requisitos da norma ISO 9001, tá, ok? Ou seja, não deixar de fora também a parte de projetos, né, que seria o 8.3 lá da norma, tudo bem? Então, o cliente solicita o desenvolvimento desse produto e provavelmente essa demanda vai entrar, talvez, na engenharia direto, não sei. A engenharia vai trabalhar com a produção para fazer protótipos, vai trabalhar com o pessoal de laboratório, vai trabalhar com compras, né, em relação ao desenvolvimento de fornecedores, ou até a tratativa com os fornecedores, e a engenharia depois vai emitir para esse cliente um projeto, né, de repente amostras, né, talvez até um lote piloto, né, e a segunda saída, né, dessa segunda interação, ou a primeira saída dessa segunda interação, ou a segunda saída dessa organização para o cliente. Esse processo, vamos chamar de número 2, né, um processo 2, sem querer dar nome para ele. O cliente gostou, testou o produto, né, funcionou muito bem, aí ele vai fazer já um pedido de um lote de produtos. Né? Então, esse pedido que ele faz é uma nova demanda, uma nova entrada. De repente, para algumas empresas, esse pedido vai ser recebido pelo PCP, ou vai ser recebido pelo pessoal da expedição, e algumas outras empresas, esse pedido chega através da área comercial. Também não nos interessa nesse momento. Ou seja, algum departamento vai receber essa informação, essa demanda, e vai levar essa demanda para a produção, para o pessoal dar um xerifado, compras, qualidade. Ou seja, também aqui eu tenho vários departamentos trabalhando para que esse processo aconteça de maneira adequada. A partir do momento que o cliente fez essa demanda de um lote de produtos, aquele produto usinado, e nós trabalhamos muito bem, ou seja, esse processo foi bem gerenciado, essa união de vários departamentos para fazer com que essa saída acontecesse a contento, né, foi bem desenvolvida e o cliente recebe aquele lote na quantidade programada, dentro do prazo programado e com a qualidade esperada, né, de preferência com nenhuma não conformidade. Então, esse processo número 3, né, ele tem também o trabalho de vários departamentos, uma demanda 3 e uma saída 3. E assim por diante, nós vamos identificando todas as interações que temos junto com o cliente, e cada uma dessas interações nós colocaríamos isso como um processo e um dono para esse processo. Né? Aqui eu deveria incluir, não sei se vou ter um exemplo lá para frente, até uma reclamação. Então, por exemplo, né, vamos pegar essa demanda 4, poderia ser uma reclamação que o cliente faz. Então, a partir do momento que o cliente faz uma reclamação, algum departamento aqui dentro da organização vai receber essa reclamação e vai tratar com outros departamentos até dar a satisfação para o cliente e dizer, olha, a sua reclamação é procedente ou a sua reclamação é improcedente e qual a tratativa que vai ser dada ou não vai ser dada
para cada uma dessas reclamações. Então, o cliente também deveria ficar satisfeito por saber que essa organização está tratando adequadamente as reclamações dele. Então, perceba que desta forma, todas as interações com o cliente, né, que a gente pode chamar aqui de processos principais, né, ou processos orientados para o cliente, tá, tem uma boa tratativa. Todos os processos vão ter uma boa tratativa, obviamente, mas eu queria dar um foco especial a esses processos que têm interação com o cliente. Então, dessa forma, se a gente der uma atenção especial, o cliente provavelmente vai ficar sempre satisfeito e querer sempre comprar da gente. Então, essa que é a grande intenção. Não podemos esquecer dos processos internos, né, os processos de suporte. Para cada um desses processos funcionar, nós temos que ter o apoio de alguns outros processos. Por exemplo, todos esses processos têm pessoas envolvidas. Então, eu deveria ter dentro da organização um processo focado em atender a demanda dos outros processos, né, em relação à quantidade de pessoas e à competência dessas pessoas. Né. Só um exemplo. Outro exemplo. Todos os processos têm equipamentos. Por exemplo, equipamentos de informática. É difícil hoje você imaginar um processo, uma atividade qualquer dentro de uma organização, é um conjunto de atividades que não tenha o auxílio, né, de um computador, ou seja, alguma questão de informática. Né? Então, eu tenho dentro da minha organização um processo focado em atender a demanda de todos os outros processos em relação a ter a infraestrutura, do ponto de vista de informática, sendo mantida de uma forma adequada. Backups, servidores espelhos, controle de acesso, né, permitir o acesso e não permitir o acesso de pessoas dentro da organização e acessos externos também. Então, ou seja, um processo orientado a dar o suporte para todo mundo em relação à informática. Um outro processo também para dar suporte em relação à documentação, em relação a equipamentos de fábrica, por exemplo. Então, vários outros processos orientados ao suporte. Então, dentro desse corpo do povo aqui, né, não pensando nos tentáculos, mas agora internamente, né, nós temos processos focados em dar suporte a todos os outros processos da organização. Tá? E a terceira forma de identificar esses processos, né, seria pensar em processos de gestão. Tá? Então, basicamente aqui, a gente vai identificar a direção da organização na hora de estabelecer diretrizes, políticas, na hora de estabelecer ou concordar com os donos de processo, com aqueles indicadores de desempenho, com as metas a serem atingidas. Né? Também não gosto muito de falar em metas, né? Mas ou os resultados programados, né, foram atingidos ou não. Então, esse processo, o terceiro tipo de processo que a gente pode identificar, ou seja, a norma não trata dessa separação em 3 tipos de processo, mas é uma forma de trabalhar a identificação dos processos. Eu teria aqui, então, os processos que vão, ou o processo que vai se preocupar com a gestão de todo o negócio, a gestão de toda a organização. Tá, ok? Então, pode ter 1 ou 2 processos, mas 1 ou 2 no máximo aí, normalmente seria o suficiente. Tá, ok? Tratando, acho que até exatamente o exemplo que eu coloquei para vocês, né, ou quase o exemplo que eu coloquei para vocês, tá, já identificando aqui alguns nomes. Né? Então, o primeiro processo, né, a gente tem como entrada uma solicitação de orçamento e temos o orçamento entregue para o cliente. Segundo processo, solicita o projeto e temos o projeto entregue para o cliente. Então, percebam que na visão do cliente, tudo isso aqui, em tese, estaria acontecendo muito bem. Eu costumo dizer, né, em aula, né, quando a gente está dando um treinamento, que a gente poderia ter a bagunça, né, aqui dentro, né, instaurada, mas para o cliente isso não pode transparecer. Então, é uma forma da gente trabalhar com um pouco mais de zelo esse foco no cliente. Ou seja, de maneira nenhuma a gente quer que dentro da organização a gente tenha processos bagunçados, né? Isso de maneira nenhuma. Tá? Mas mostra que o foco principal é que o cliente tenha uma percepção bastante positiva da organização, de forma que ele queira fazer negócios com a gente novamente, eventualmente até que ele esteja disposto a pagar um pouco mais caro do que os nossos concorrentes, né,
para comprar com a gente. Tá? Então, não vou pregar de maneira nenhuma que a gente tenha bagunça, mas a gente pode dizer que um foco especial deve ser dado a esses processos que têm interação com o cliente. Okay? Bem, deixa eu ver se o pessoal tem alguma dúvida, né? Já pode ir colocando. Tá. Bem, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo. Opa. Dominar aqui o uso das telas ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu não consegui, na verdade eu não tentei pedir para a organização que fez esse mapeamento de processo autorização para divulgar o nome dela. Até gostaria muito, que é uma empresa de usinagem de precisão, né, que eu considero assim, que tem uma visão muito interessante em relação a ter produtividade, a ter bons resultados. Então, no trabalho que nós fizemos lá, o pessoal chegou à conclusão desses processos. Então, eu, como consultor, eu poderia até pensar em trabalhar com uma quantidade menor de processos, mas eu procuro não interferir muito, né? Deixar que a empresa identifique seus processos. Então, se tem muito processo ou pouco processo, cada empresa vai identificar o que é bom para ela, né? Então, a gente sabe que cada empresa tem uma forma diferente de trabalhar, né? Empresas com o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de cliente, ela pode, né, ter uma forma muito diferente do seu concorrente, né? Isso é natural, não há de se estranhar coisa desse tipo. Mas aqui eu queria colocar para vocês um exemplo real, né, já de uma abordagem de processo usando a metodologia do polvo. Okay? Então, neste caso aqui, a empresa colocou, né, o nome dos processos diferente de departamentos, justamente para que não houvesse essa confusão das pessoas, né, ao tratar de processos e tratar de departamentos, ou seja, realmente nomes diferentes. E eu procuro orientar a colocar aqui o verbo no infinitivo, né, ou né, o pessoal aqui também quis trabalhar com gestão, eu também acho uma boa alternativa. Então, o processo captar, né, tem lá 2 departamentos trabalhando nesse processo, o departamento de vendas e o departamento de engenharia, e esse processo ele recebe uma solicitação de orçamento do cliente e entrega o orçamento para o cliente. Depois aqui a amostra, né, solicita a amostra, o cliente vai receber a amostra e o PIPAP, é uma empresa que é automotiva, que tem essa ferramenta específica aqui. No terceiro processo, faturar e entregar, ou seja, o cliente emite o pedido de compra, né? Os 3 departamentos, vendas, logística e produção, estão envolvidos nesse terceiro processo, e o cliente recebe o lote de produção. E aqui também vai receber a fatura, tudo mais. E um quarto processo que tem interação com o cliente é o processo assistir. O cliente faz uma reclamação, né, provavelmente para qualidade, né, e produção, acho que também talvez o pessoal de logística, o comercial pode estar envolvido na reclamação, depende muito do tipo de reclamação, mas uma reclamação por qualidade de produto, o pessoal da produção é envolvido e o cliente recebe a tratativa da reclamação. Se procedente, né, tem lá o ressarcimento, um novo lote, seja o que for, né, mas e se não for procedente, o cliente vai receber a informação de que aquela reclamação não foi procedente, por isso não foi dada a tratativa, né, de ressarcimento, coisa do tipo. Internamente, a empresa tem diversos processos, né, que estão sendo processos orientados ao suporte. Então, aqui vem do inglês, nessas siglas, né? Então, aqui seriam processos orientados para o cliente, ou Customer Oriented Process. Aqui, processos orientados ao suporte, ou Support Oriented Process. E aqui, processos orientados à gestão, Management Oriented Process. Tá? Então, com essa cor aqui, identificando também essa forma de processo aqui que nós já conversamos anteriormente. Ok? Bem, deixa eu ver se vocês têm algum tipo de dúvida por enquanto. Aqui o Moacir está me questionando aqui pelo WhatsApp sobre a questão de conflitos, né? Sim, Moacir, está perguntando aqui sobre essa questão de ter um processo, né, com um dono, e a gente vai ter 3 departamentos envolvidos nesse processo, por exemplo. Sim,
Pode ter conflito? Pode. Né? Isso é natural. Né? Tanto na abordagem de processo, onde você tem um processo que tem 2, 3, 4 departamentos envolvidos, mas só um gestor, né, vai ser o dono daquele processo, pode gerar um conflito? Pode. Do mesmo jeito que hoje nas empresas que não têm abordagem por processo, que você tem os departamentos separados, ainda tem conflitos. Então, é trocar 6 por meia dúzia. Um conflito na abordagem por departamentos ou conflito na abordagem por processo. O grande benefício que dá para identificar para esse tipo de abordagem é que você está muito focado em atingir resultados. Né? Os departamentos sozinhos, eles não fazem muitas coisas. Né? Na grande maioria das vezes dependem de outros departamentos. E quando nós temos essa abordagem por processo, isso já fica muito claro. Né? Essa relação entre os departamentos fica muito claro. Um dono de processo é colocado para poder gerenciar esse processo, discutir com os chefes, gerentes dos outros departamentos, né, para poder ter um bom resultado. E numa situação onde esse dono de processo não pode resolver ou não conseguiu resolver o conflito com os gerentes de outros departamentos, ele leva essa discussão para a direção. Então, às vezes pode ser uma disputa, falando de uma maneira positiva, né, mas cada departamento se sente ali talvez prejudicado por um conjunto de atividades que demanda muito trabalho e ele precisa de mais gente para poder trabalhar, e essa atividade ele gostaria que fosse desempenhada por um outro departamento. Mas o dono do processo acha que aquela atividade deva ser desempenhada pelo departamento de origem, né? Ou que ele imagina que seja adequado. E aí, nesse conflito em faz atividade, eu preciso de mais recurso, eventualmente trabalha aí também com a direção para dizer, olha, né, o fulano do departamento X precisa de mais recurso para poder desempenhar uma atividade que eu acho que é importante que ele execute. Né? Então aí a direção vai trabalhar em cima disso, e claro que sempre a gente trabalhando no que diz respeito à redução, né, de recursos necessários para uma atividade, que esse é o foco da eficiência dos processos. Ok? Bem, gente, basicamente o que eu gostaria de colocar para vocês em relação à abordagem de processo seria isso. Mas acho que o assunto é bastante interessante, ainda fiz aí uma chamada para outros assuntos e vamos parando por aqui, né? A menos que alguém tenha algum tipo de dúvida. Vamos ver aqui se alguém tem algum ponto para relacionar. Pessoal do Instagram, não vou acenar para ninguém ali para não ficar metendo o dedo na câmera. Então é isso, gente. Muito obrigado então pela abordagem de hoje. Peço para vocês aí se inscreverem, e clicarem no sininho para poder receber as atualizações. E por enquanto é só isso, ok? Um grande abraço para todo mundo, né, e até uma próxima.